tudo bem com vocês? Olha só o que vai nos dizer aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, vai nos dizer: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, nessa passagem, que é uma passagem muito conhecida, entre Marta e Maria. Nós vemos que Marta, ela era mais ativa no serviço, ela gostava ali de servir, ela gostava de trabalhar, de deixar tudo em ordem, de servir o mestre. Então Marta era ativa no trabalho. E Maria, ela era mais passiva, mais calma, mais quieta. Maria gostava mais de ficar sentadinha ali aos pés do mestre para ouvir o que ele tinha a dizer. E irmãos, nós vemos que com essa passagem traz um ensinamento muito grande para cada um de nós. Porque tem certo momento na nossa vida em que a gente quer servir, nós queremos trabalhar, nós queremos fazer, nós queremos mostrar serviço, seja em casa, seja na obra, na internet, dentro da igreja, mas nós esquecemos que nós não podemos perder o foco e tirar os olhos do mestre. Porque, irmãos, o nosso serviço, seja o trabalho, seja o que você faz, a sua rotina, seja o seu ministério, a obra não pode te tirar do dono da obra. A obra não pode te remover do dono da obra. Porque, meus irmãos, o que adianta nós trabalharmos, a gente fazer, a gente ser excelente no que a gente faz, mas você se depara afastando do mestre, tirando os olhos do mestre. Nós vemos que aqui, Marta, na cabecinha dela, ela achou que ela estava certa, porque ela queria servir, ela queria deixar tudo em ordem. Às vezes ela queria deixar tudo limpinho, fazer um banquete, um alimento para alimentar o mestre. Mas toda aquela agitação só estava deixando ela o quê? Agitada, agoniada, ao ponto dela se estressar, ao ponto dela se afadigar. E ao ponto dela olhar para o mestre e falar: Mestre, não te importas que a minha irmã fica aí sentada aos seus pés, fica aí à toa, enquanto eu estou aqui cheio de tarefa para fazer? Mande que ela me ajude. Mas o mestre, irmãos, olhou para ela e falou: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas para fazer. Você quer fazer para mim. Eu sei, isso é bom, mas não tem necessidade. Porque tem certo momento que nós devemos, irmãos, descansar na presença, largar tudo que a gente está fazendo e estar na presença. Tem lugares, tem trabalhos, né, a sua rotina ali, eu sei que não é fácil largar tudo, vai estar ali na presença, no seu secreto orando, mas entenda, meus irmãos, que no secreto, na presença, é onde você vai ser aliviado, é onde você vai encontrar descanso, é onde você vai estar sendo alimentado. Porque Maria, ela escolheu a boa parte, está sentada ali aos pés do mestre, sendo alimentada daquilo que ele falava, daquilo que ele tinha para alimentar. Ou seja, ele que chegou com o alimento, ele chegou para servir, ele que chegou para dar de comer e de beber aquelas, Maria e Marta. Mas Marta que queria fazer, que queria servir, e ela se esqueceu, ela não se atentou para isso. Porque, irmãos, melhor é você sentar para aprender do que você querer fazer e se afadigar e se cansar. E hoje em dia nós vemos muito isso, pessoas com ativismo religioso, quer trabalhar, quer fazer, quer mostrar, mas acaba, irmão, se comprometendo espiritualmente, acaba se comprometendo emocionalmente. Não que você não deve trabalhar para o Senhor dentro da sua igreja, trabalhar para o Senhor nas ruas, onde ninguém está te vendo. Você sim deve fazer, mas não se sobrecarregar, porque melhor é estar na presença, melhor é estar no átrio do Senhor, do que estar fazendo e se distanciando do Senhor, e se distanciando do pé
de Jesus. Porque aos pés dele, irmãos, é que nós encontramos restauração e alimento. Que aí sim, você vai poder se alimentar do que ele tem para te dar, se nutrir do que ele tem para te dar, se fortalecer na presença, se estruturar na presença, para depois dar de comer aos outros, espiritualmente falando. Nós vemos que Jesus, irmãos, quando ele operava ali no meio da multidão, curava os enfermos, libertava os cativos, ele trabalhava ali, mas depois ele gostava de se retirar do meio da multidão e de se isolar. Ele ia para um lugar secreto orar, ele ia para o monte falar com o Pai. Então, se o próprio Jesus, irmãos, ele se retirava, se escondia por um tempo para descarregar as energias, para puxar a unção do Pai, para se conectar com o Pai, para falar com o Pai, para se encher, para se renovar com o Pai. Quem dirá nós, que somos fracos, frágeis, pecadores? Então, nós precisamos desse tempo do quê? Desse tempo da caverna. Não a caverna ali onde você esconde e enterra o seu chamado e quer morrer, perde a morte e não quer mais fazer nada. Mas um momento de descanso na presença. Esse momento de caverna na presença, onde você vai ouvir a voz do Senhor, onde você vai se encher, se restaurar no Senhor, carregar suas forças no Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos ser o quê? Mais como Maria e menos Marta. Porque Marta, ela se preocupa em fazer. Marta, ela se preocupa em agradar demais. Mas Maria se preocupa em o quê? Em aprender com o Mestre, em se encher com o Mestre. Reparem no momento, irmãos, quando a gente já acorda ali agitado e tem serviço para fazer, e tem filho para cuidar, para levar no médico, para levar para a escola, um monte de atividades da nossa rotina cotidiana para fazer. Você já acorda agitada, você acorda atrasado para ir para o serviço e você não tem muito tempo para orar e você acorda naquela agitação. Aquela rotina vai te trazer o quê? Vai te trazer estresse, ansiedade, você fica ansioso e você pensa, nossa, eu nem orei. E você já acorda e faz aquela oração ali, rotineira, né, de agradecimento. Aí passa o dia todo atarefado, tem serviço para fazer, tem roupa para lavar, tem um monte de coisa para fazer. E você fica naquela agonia. E você nunca arruma um tempo para estar na presença, no secreto, para se derramar. Aquilo vai te causando o quê? Uma aflição. Por quê, meus irmãos? O crente sem a oração, sem a comunhão, ele padece, ele definha. Porque o que nos mantém de pé é o quê? É o secreto. E agora repare quando você já acorda, você vai ali, seja de manhã cedo, seja na madrugada, você faz o seu devocional, você lê a palavra com eficiência, você lê com excelência, você ora com excelência, você se nutre, você se enche, você tem aquele momento de oração, de derramar. Então você sai de casa já pleno, já calmo e tudo na sua vida vai bem. Porque aquilo que você já acorda fazendo de manhã cedo, se você já acorda conectado com o Pai em espírito, pegando a sua Bíblia, você vai terminar o seu dia bem. Você vai terminar o seu dia na presença do Senhor. E ali, meus irmãos, dificilmente você será abalado pelas coisas externas, pelas coisas do mundo, exteriores. Dificilmente o exterior, o problema de fora vai interferir no seu interior, no seu emocional. Mas quando você já acorda na agitação, na correria, e você pega o telefone, o celular, e vai ali dar atenção ao celular, dar prioridade ao seu celular, ao seu serviço, aos seus afazeres, a sua rotina vai ser toda agitada. Não vai ter aquela excelência, não vai ter aquela calmaria, aquele prazer, sabe? Então, nós devemos o quê? Se organizar a nossa rotina, o nosso tempo para com o Senhor. Seja, meus irmãos, a orar na madrugada, dedicar mais tempo a Ele, desvaziar daquilo que nos sobrecarrega, seja coisas demais, se desvazia daquilo que te sobrecarrega, coloca o foco naquilo que é importante, não que você vai abrir mão dos seus afazeres, porque isso é impossível, abrir mão do seu chamado, do seu ministério, mas tirar esse momento, falar, Pai, o que tem me impedido de me conectar com o Senhor? O que tem me sobrecarregado? Porque, meus irmãos, o Senhor não nos dá um fardo maior que a gente não possa suportar, porque o fardo dele é leve,
O jugo dele é suave. E ele não quer nos ver o quê? Oprimidos, aprisionados. Ele não quer, meus irmãos, que a obra nos remova dele. Ele não quer que o chamado, o ministério nos remova dele. Porque ele prefere o quê? Que nós estamos diante da presença dele, prontos, entregues, sendo cheios dele, conectados, tendo intimidade com o Pai, passando tempo com o Pai, do que servindo vazio, servindo sobrecarregado, servindo o quê? Ferido. Nós possamos ser mais como Maria do que Marta, que nós possamos descarregar a nossa mente daquilo que nos tira, daquilo que nos separa da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Pai. Eu peço a Ti nesse momento, em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado, que Tu possa se fazer presente em nosso meio, que Tu possa, Pai, nos levar para o lugar de intimidade, o lugar de secreto, o lugar de rendição, que Tu possa, Pai, aquebrantar o nosso coração e nos mostrar aquilo que tem nos afastado de Ti, aquilo que tem nos distanciado de Ti, nos mostre e nos direciona aquilo que tem, Pai, angustiado o nosso coração, nos trazido ansiedade, nos trazido opressões, Pai. Porque Tu se agrada daquele que prioriza a Tua presença, daqueles que se quebranta diante de Ti, reconhece que precisa de Ti. Então nos leva mais perto de Ti, nos leva mais perto da Tua presença, nos enche da Tua presença. Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que Tu venha, Pai, nos restaurar, nos renovar em Ti, nos dar bom ânimo, a alegria da salvação, que Tu possa nos revestir do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Eu oro para que Tu possa tocar em cada vida, em cada irmã, em cada irmão que está me ouvindo neste momento, Pai. Vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés, vai tirando todo o fardo, todo o jugo pesado, toda a opressão, tudo aquilo, Pai, que vem para judiar, tudo aquilo que vem, ó Pai, para derrubar, para paralisar a mente, as emoções, tudo aquilo que vem como flecha, como seta, tudo aquilo que vem, Pai, como dor, que Tu possa arrancar e jogar por terra em nome de Jesus. Vai trazendo paz e calmaria, vai trazendo saúde ao corpo, às emoções, ao coração. Assim eu te peço, Espírito Santo, toca com a Tua presença e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.